Retomando nossa conversa dessa semana, onde a gente conversava sobre os nossos coitadinhos, eu acho que a conversa precisa ser finalizada. A gente começou a conversar e a conversa meio que ficou pela metade, eu fiz elas nos stories. E a gente vai ter que entender um pouquinho a dinâmica que está por trás dessa condição de colocarmos os nossos filhos numa condição de coitadinhos. Eu consigo, e eu acho que qualquer um de nós consegue entender, obviamente, que a gente quer poupar os nossos filhos de todas as dores, a gente quer suavizar a caminhada dele nessa passagem pela vida, a gente quer que eles não sofram o que a gente sofreu, que eles tenham um mundo melhor do que a gente teve. Eu acho que sim, tudo isso é compreensível, mas tem me preocupado bastante porque nessa atitude de amparar e proteger os filhos, os pais estão tirando muito deles a capacidade de perceber o mundo real, a vida como ela é. Essa vida que tem dores, que tem decepções, que tem dissabores, né? Eu me pergunto com muita frequência, que tipo de gente a gente está deixando no mundo, que tipo de pessoas a gente está entregando para o mundo. Eu não sei se vocês percebem, mas há uma geração de crianças voluntariosas, que as coisas têm que acontecer como elas querem, e que os pais, meio que assustados, cheio de pudores, não têm uma condição emocional de fazer frente a esses filhos e lidam com esses filhos com um absoluto medo da perda, um medo de não serem amados, de não serem aceitos, se esquivam de manter uma conduta ativa, educativa, que permita e coloque limites. Eu me preocupo, sinceramente, eu me preocupo pelo viés da vida, por onde que esses pais estão vendo e como eles estão preparando os seus filhos. A vida nunca foi um lugar, já tenho falado isso com vocês, que a vida nunca foi um lugar fácil de se viver. O que eu sei e percebo é que quanto mais frágil emocionalmente se é, mais difícil de contornar os problemas do dia a dia da vida. Eu costumo sempre dizer que nós temos hoje uma preocupação constante em performarmos os nossos músculos, de ir à academia, fazer exercícios, tonificar a nossa musculatura, porque entendemos que um corpo forte funciona melhor e de maneira mais saudável. Mas a gente esquece que a gente precisa também performar o emocional, dando a ele condições de ir galgando passo a passo essa capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. Não vai ser eu tratando meu filho como um coitadinho, colocando ele num lugar de rei, sua majestade, que tudo pode, tudo quer, que vai colocar essa criança num lugar de sucesso, de competência na vida. É preciso que os pais reassumam sua autoridade sobre os filhos e entendam o seu papel de educadores. Gente, é muito simples. Quando eu tenho um cargo de gestão, como eu tenho um cargo profissional, onde me é claro o papel e o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer e o que esperam de mim. Se eu sou uma gestora e tenho que demitir pessoas, contratar pessoas, mudar pessoas de setor, eu faço isso e respondo com muita clareza. Eu faço isso porque esse é o meu papel. Se o meu papel é ser um profissional da saúde, um médico, e eu tenho que fazer uma cirurgia, e eu estou ali, e eu tenho que enfrentar aquela situação, é o meu papel resolver e fazer da melhor forma, resolver aquela situação daquele paciente. Eu entendo que o meu papel é esse. Se eu tiver que dizer determinadas coisas para o meu paciente que ele não vai gostar, eu entendo que eu tenho que dizer porque é o meu papel profissional. E a gente se esquiva quando essa questão se trata de performar os nossos filhos. Nós ficamos cheios de dedos, cheios de medos e esquecemos que o nosso papel é de orientar, de performar, de dar acabamento à personalidade dos nossos filhos. Nós temos que mostrar para eles o que é certo e o que é errado e como é que a vida real funciona. Eu não posso mudar o mundo para que meu filho se adapte. É o contrário. Meu filho precisa se adaptar ao mundo que aí está e transformar, se for o caso, com os recursos que ele tem disponível. Então não tem cabimento uma criança
decidir como ela quer viver, decidir como ela quer estudar, que horário ela vai dormir, que horário ela vai acordar, tomando essas decisões sozinhas. E os pais, muitas vezes, para não ter esse dissabor e evitar esse confronto, eles deixam os filhos seguirem com as rédeas da vida, até que chega um momento que isso não é mais possível, porque lá na frente, quando chega na adolescência, é irreversível esse controle, é irreversível esse alinhamento. Isso se dá antes. Então, evitar o confronto, evitar desagradar os filhos, é uma atitude que quem não entendeu o seu papel na vida, como mãe, como pai, como educador. Tem que sim, essa história de que pai tem que ser amigo de filho, que mãe tem que ser amiguinha de filho, não tem que ser. Para isso os filhos têm os seus coleguinhas de escolas, os seus companheiros de travessuras. Pai e mãe não é isso. Mãe e pai são orientadores e não tem como eles fugirem disso. Esse incômodo, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, não quero me incomodar, não tem lugar na vida de pais competentes que sabem da sua responsabilidade. Então não tem filho coitadinho, nós temos que parar de mandar coitadinhos para o mundo. O treino da vida profissional, do acordar cedo, começa na família. O filho tem que saber que ele tem que ter responsabilidade. A criança precisa saber que ela tem responsabilidade, porque lá na frente, isso introjetado, vai ser muito fácil ela devolver para a vida esse senso de responsabilidade. Agora, se eu percebo desde muito cedo que eu conduzo o mundo como eu quero, que os meus pais não têm essa obrigação de me dar esses limites, e eu entendo que eu decido as coisas sozinhos, quando eu tomar a decisão lá na frente de fumar maconha, de dirigir o carro sem carteira, de fazer coisas que eu não devo fazer, eu tomar essa decisão, vai ser muito difícil para os pais acordarem e tentar reformar ou reformular essas coisas. Então, esse caminho é antes. Nós temos que parar de tratar os nossos filhos como coitadinhos. São pessoas que têm condições de receber responsabilidades a cada idade, cada ciclo, como eu falava esses dias, demanda um comportamento e a gente tem que estar na frente. É para isso que se nasce de pai e de mãe. É por isso que não se nasce como alface e como repolho, né? O Criador que tudo fez poderia ter nos feito assim. A gente nasce num brotinho ali e cresceria como alface. Não, nós precisamos nascer de um pai e de uma mãe, para que eles sejam os nossos orientadores e performem essa caminhada nossa pela vida, que nos ensinem o que é certo e errado e nos forneçam os limites que vão nos deixar seguros. Eu convido os pais a refletir sobre isso e a assumir esse papel, sob pena de ter um mundo muito complicado, povoados de coitadinhos que nós performamos para a vida. Vai ser difícil administrar esse universo de coitadinhos que estamos colocando no mundo, sem critério, sem avaliação, sem a coragem do enfrentamento. Pensem nisso e me mandem perguntas se vocês quiserem, mas eu esclareça melhor. A ideia é sempre ser vídeos curtos, onde a gente consiga rapidamente falar sobre temas que palpitam os nossos corações, tá bom? Um beijo a todos, fiquem bem, até quinta-feira.